Amigos, eu emiti alguns vídeos fazendo essa reflexão profunda sobre a necessidade urgente da observação desse dia de hoje, o dia do Yom Kippur. E já falamos alguns aspectos sobre essa reflexão, sobre esse exame a respeito da importância desse dia. Eu quero dar continuidade aqui, portanto, a essa reflexão. Agora eu quero falar um pouquinho, partilhar um pouquinho sobre uma conferência anual e cíclica quanto ao julgamento, perdão e herança para o reino e para a redenção da terra, no tocante às nossas vidas. O fato de que os nossos nomes podem estar sendo realmente consultados exatamente nessas datas, a saber, as datas de Yom Teruah, festa de trombetas, 10 dias atrás, e também tendo esse entretempo de 10 dias de festa de trombetas até o dia de hoje, que é Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação. Esses 10 dias são conhecidos como Yamim Noraim, os 10 santos dias supremos. Então nós estamos agora na conclusão desses 10 santos dias supremos, justamente no dia do Yom Kippur, que é o dia mais santo entre os dias santos, o dia mais sagrado entre os dias sagrados. Há uma oração muito peculiar nesse dia, muito especial, que diz sobre que os nossos votos não sejam tidos como votos pelo Senhor, que os nossos juramentos não tenham sido recebidos como juramentos. Então uma verificação profunda, uma auditoria profunda das nossas orações, da nossa conduta, um exame profundo de como temos procedido ultimamente. Então, temos trabalhado alguns aspectos, e eu quero trabalhar então agora, nesse momento, esse aspecto do fato de que nosso nome pode estar realmente sendo consultado nesses dias de trombetas, dias de julgamento, nesses 10 santos dias supremos e também nesse dia de Yom Kippur. Eu quero me referir ao que as Escrituras têm a nos dizer a respeito disso, mas inicialmente eu quero mencionar o que a tradição nos orienta. Tradicionalmente se fazem as orações específicas justamente entre esses dias de trombetas e Yom Kippur, esses 10 dias, que são chamados, mais uma vez, repito, de os santos dias supremos, e nele se faz, nesse período se faz uma oração importante. Entre aspas, diz assim a oração: possamos nós e todo o povo de Adonai, a casa de Israel, sermos lembrados e inscritos no livro da vida, da bênção, da paz e da prosperidade, para que tenhamos então uma vida de bondade e de shalom. Abençoado seja o Senhor Adonai, o pacificador. Então essa é uma oração muito peculiar, feita diligentemente nesses dias entre trombetas e Yom Kippur. Especialmente para o dia de trombetas, para o dia de Yom Teruah, ocorrido agora 10 dias atrás, se faz uma oração bem específica também. Que você possa estar inscrito no livro da vida para um ano bom. É como se fosse aqui uma intercessão mútua, uns orando, uns intercedendo pelos outros. Que você possa estar definitivamente inscrito no livro da vida para que você tenha um ano bom. Aqui uma referência sobre essa inscrição, que vai determinar o modo como essa inscrição está sendo feita no livro da vida, que vai determinar o desenrolar do seu próximo ano. E Yom Teruah também é a entrada do ano novo, também é a cabeça do ano, Rosh Hashanah, a cabeça do ano novo. Então o ano novo se inaugurou agora, né? Não é o calendário gregoriano que determina a contagem dos anos, mas sim o calendário bíblico, né? Temos lutado, volto a insistir, temos lutado contra o espírito que tem profanado, que tem mudado, que tem distorcido o conceito de tempo e o conceito da instrução da Torá do Eterno. Então temos resistido e temos trabalhado para trazermos esse significado original a respeito do tempo e a respeito da instrução e da Torá do Eterno. Daniel já havia falado sobre isso, a respeito de um tempo determinado para essas coisas. Então, Yom Teruah é marcado por essa intercessão, né? Uma intercessão mútua, que todos nós possamos estar inscritos no livro da vida, para que então tenhamos um ano bom e um ano doce. Na oração, há uma oração específica para o dia do Yom Kippur também, o dia de hoje. O dia de hoje reserva para nós uma oração específica também. A oração é:
que você possa ter uma boa selagem do seu destino no livro da vida. Nesse dia, então, a oração específica é para que nós tenhamos uma boa selagem do nosso destino no livro da vida. Por isso que eu mencionei o fato de uma possível conferência cíclica e anual das nossas vidas que estão sendo registradas no livro da vida. Então, há uma contagem e há um registro sendo feitos nesses livros que estão diante do Eterno nos céus. Nós sabemos que existem outros livros também. As Escrituras têm revelado também outras possibilidades de livros também que estão sendo abertos pelo Eterno nesse dia. Há uma interpretação mais profunda que sugere que nesse mesmo dia, o dia do Yom Kippur, esses dias de Yom Teruah, trombetas e Sukkot, o Eterno está com livros abertos diante dele, está fazendo esse processamento de informações entre esses livros e trazendo informações de um livro para outro livro e também concluindo essas informações todas no livro da vida. Então, é uma reflexão importante sobre como está sendo esse nosso registro, essa nossa inscrição nesses livros e também no livro da vida. Eu quero definitivamente agora apontar para aquilo que as Escrituras têm a nos dizer a respeito desse tema. Êxodo 32, 30, 35, a Torá nos mostra o momento em que Moisés está intercedendo pela nação de Israel. Nesse momento em que a nação de Israel havia pecado contra Adonai na ocasião do bezerro de ouro, Moisés diz assim: se por um acaso, Eterno, se você não pretende perdoá-los, então, perdoar essa nação, então apaga o meu nome do livro em que você me inscreveu. E aí o Eterno responde para Moisés, responde aquela intercessão de Moisés: não, Moisés, eu não vou apagar o seu livro, o seu nome desse livro, mas eu vou apagar o nome de todos aqueles que pecarem contra mim. Daqueles que pecarem contra mim, sim, eu posso apagar esse nome, mas o seu nome eu não vou apagar. Depois nós vemos uma nova administração desses nomes arrolados nos livros, feita pelo rei Davi, pelo profeta Davi. Salmo 69, verso 19 e 28 diz: você conhece a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame, todos os meus adversários estão à tua vista. Aqui uma oração profética a respeito do próprio Mashiach. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registros com os justos. Sejam riscados dos livros dos vivos e não tenham registro com os justos. Então há um livro dos vivos. O Senhor virá julgar os vivos e os mortos. Nós temos dito que há vivos que estão mortos e há mortos que estão vivos. Então há vivos espirituais e há mortos espirituais, ainda que vivam, ainda que estejam mortos. Então essa administração feita pelo rei Davi. Depois o Salmo 139, mais uma vez, ele faz referência a essa administração. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então também faz referência a esse registro feito no livro, mas aqui a respeito do início de uma vida. Então, um registro feito já no início da vida, ainda quando os nossos dias não haviam existido ainda. Então aqui um registro importante feito por Davi. Depois, Daniel também faz uma referência a essa administração da inscrição dos nomes nos livros. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se no tribunal e se abriram os livros. Aqui na profecia de Daniel, capítulo 7, verso 10. Assentou-se o tribunal e se abriram livros diante do Senhor. Se abriram livros diante dele, não apenas o livro da vida. Por isso que eu falo sobre esse processamento de informações entre os livros. Depois Daniel completa, capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Todo aquele que for achado inscrito no livro. É provável que você tenha autoridade espiritual, é provável que você tenha dons espirituais, mas a questão é, você está sendo inscrito? Ou como você está sendo inscrito? Como está o seu registro feito no livro? Então, uma questão importante para ser pensada por nós.
Em Yom HaZikaron, também é o dia de trombetas. Yom HaZikaron quer dizer o dia das memórias, também sinônimo para Yom Teruah, o dia da festa das trombetas. Nesse dia abre-se o livro das memórias, segundo a profecia de Malaquias, capítulo 3, verso 14 ao 18. Aqui ele fala que sobre a existência de dois grupos. Um grupo que diz: foi inútil servir a Deus, do que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar em penitência, em afligirmos a nossa alma diante do Senhor dos Exércitos, porque nós reputamos por felizes os soberbos, nós reputamos por felizes aqueles que cometem impiedade, mas mesmo assim prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor, mas escapam. Mas, porém, haverá um segundo grupo, segundo aqui as palavras do profeta Malaquias. Há também aqui um segundo grupo. Então, os que temiam a Adonai falavam uns aos outros. Os que temiam a Adonai falavam uns aos outros. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos falando uns aos outros a respeito de Adonai. E o Senhor atentava e ouvia. E Adonai atentava e ouvia a estes. E havia um memorial escrito diante do Eterno, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, isto é, para aqueles que cuidam da reputação do Eterno. Então, há aqui um segundo grupo, aqueles que temem Adonai e que fazem menção do seu nome uns aos outros, que fazem menção dos seus preceitos uns aos outros. Então, a respeito destes, há um livro memorial, e o nome desses está sendo inscrito, os nomes desses piedosos aqui estão sendo inscritos neste mesmo livro das memórias que está sendo aberto diante do Eterno. Então, esse é o segundo grupo, um grupo que Adonai mesmo trata com atenção e com carinho e com cuidado, né? Esses serão sim para mim um particular tesouro naquele dia que prepararei. Né? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre os que servem a Deus e aquele que não serve a Deus. E Yeshua também dá importância para a questão do nome, para a questão da autoridade. Ele faz essa administração também. Em Lucas capítulo 10, verso 20 diz: alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Mais importante do que essa autoridade espiritual é o fato do seu nome estar sendo arrolado no livro dos céus. Então Yeshua também faz essa administração importante no tocante à autoridade e ao nome sendo arrolado no livro que está nos céus. E ao vencedor, o vencedor não terá o seu nome apagado do livro da vida. Essa é uma administração que o próprio Cristo, através do espírito de profecia, faz através do profeta Yohanan à igreja de Sardes. Você tem nome daquela que vive, mas eu sei que está morta. Junta um pouco que ainda não está morto de você, junta aquilo que ainda não se perdeu, daquilo que ainda não morreu, e se arrependa das suas obras, e se volte para o Senhor, porque contudo tens entre vós aqueles que não sujaram as suas vestiduras e que estão andando de branco junto de mim. Essas pessoas são dignas de mim. Ao vencedor, esse será vestido com vestiduras brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. De modo algum apagarei o nome do livro da vida aqueles que vencerem. Ao vencedor, não aqueles que praticam as suas iniquidades, não aqueles que não têm sido encontrados íntegras as suas obras diante do Eterno, diante de Deus. Então, aqui uma chamada de atenção para esse momento aqui da profecia, Apocalipse 3, verso 1 ao 5. Ao vencedor, esse não terá o seu nome apagado do livro da vida. Mas aqueles que não têm sido encontradas íntegras as suas obras diante de Deus, então aqui fica uma questão a respeito desses. E Apocalipse 13, verso 1, verso 8 também, complementa e conclui: aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, estes se manifestarão naquele dia em que a própria besta se levantará do mar, e se prostrarão diante dessa besta e adorarão a essa besta. Aqui uma lei de causa e efeito. Aqueles que não forem inscritos, naquele dia em que se levantar a besta, cabalmente, numa ação aqui reativa, adorarão a essa besta no momento pontual que ela se manifestar. Então aqui uma reflexão importante sobre todas essas coisas. Shalom a todos.